Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Tome seu assento, podemos assentar. Graças a Deus por esta noite, por esta oportunidade, por esta rica oportunidade de podermos nos reunir para cultuar ao Senhor, de poder nos reunir para louvar ao Senhor. Deus é bom o tempo todo, irmãos. Como Deus é bom. A gente não merece nada, mas a graça de Deus, ela nos alcança. Ela é maravilhosa. E nesta noite, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Não espere nada especificamente do pastor Osmar, mas Deus que se faz presente aqui neste lugar, Ele não despede ninguém vazio. Nessa noite Ele vai nos consolar, nos exortar e nos edificar através da sua poderosa palavra, que o texto base está no livro de João, seu capítulo 1, versículo 43. Nós vamos discorrer alguns textos aqui, alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, que está escrito: No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Felipe, a quem disse: Siga-me. Esse Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? Louvado seja Deus. Gostaria de dar um tema a esta mensagem, irmãos. É o seguinte tema: quando Deus mostra o que você não consegue ver. Quando Deus mostra o que você não consegue ver. O texto a qual nós lemos, João, ele está narrando ali o chamado dos primeiros discípulos. E Natanael, também conhecido como Bartolomeu, ele é um dos discípulos chamados por Jesus. A chamada dele é uma chamada diferente, porque a princípio ele não estava crendo naquilo que Deus estava por fazer. A princípio ele não achava que um nazareno poderia ser o Messias. E então ele vai até Jesus, como bem lemos. Jesus entrega ali alguns mistérios, revela dele algumas coisas ali pessoais. E então ele entende, seus olhos são abertos, e ele começa a ver aquilo de forma diferente, e ele declara que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus diz para ele que, olha, você vai ver muito mais. Você está alegre por isso, você vai ver muito mais coisas ainda, você está por ver. E algo interessante, quando nós começamos a meditar nesse texto, e tentar entender a diferença entre a visão humana e a visão divina. Há uma grande diferença quando nós nos deparamos com a visão humana e com a visão divina. Naturalmente falando, nós olhamos e vemos sempre a aparência. Nós, naturalmente, quando olhamos alguém, nós olhamos
aparência, talvez a estatura, a classe social. E Deus tem uma visão totalmente diferente de nós. Deus tem uma visão, um olhar totalmente diferente. E aquele que busca a Deus, aquele que serve a Deus, aquele que está diante de Deus, o Espírito Santo lhe abre os olhos e você começa a enxergar coisas que outrora você não entendia. Quer ver um exemplo? Talvez em algum momento você diria assim: eu ir numa igreja um domingo à noite, isso é coisa de doido, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Domingo à noite eu preciso descansar, porque segunda-feira de manhã eu vou trabalhar. Fazer o que domingo à noite? Como muitos pensam. Mas até que você teve um encontro com Deus, até que você ouviu sobre Jesus, e você, assim como eu, entendeu que não há lugar melhor para estarmos do que reunidos como igreja, em comunhão, cultuando a Deus, bendizendo ao Senhor. Algumas pessoas passam e não entendem muito, e quando ela não consegue ver, ela olha com uma visão natural. O que aquele povo está fazendo ali? Quem nunca ouviu a frase, está indo lá para levar dinheiro para o pastor? Quem nunca ouviu essa frase? Está indo lá na igreja para levar dinheiro para o pastor. Mas mal sabem eles que o pastor nem salário da igreja recebe, e o que o pastor também vem ofertar e dizimar na casa de Deus também. Mas quem não entende, irmãos, fala: que eu vou fazer isso? Tá de brincadeira, eu vou ofertar na igreja, eu vou dizimar na igreja, isso é coisa de doido, dar dinheiro para a igreja. Mas quando você tem um encontro com Deus, quando você começa a entender o evangelho, e não se sinta constrangido se você ainda não entendeu isso, mas quando nós começamos a entender, nós percebemos que quão bom é dar, quão bom é contribuir, quão bom é semear na obra de Deus, quão bom é fazer com generosidade na casa de Deus. Quando nós entendemos, os nossos olhos são abertos. Quantas coisas que talvez para muitos pode ser uma loucura. Que negócio é esse de ficar orando, de ficar dobrando o joelho, de ter que ir para a igreja segunda-feira para orar, ou tem que ficar em casa orando? Quem não é espiritual não discerne, mas quem é espiritual, muitas vezes ele não é discernido por ninguém, porque são coisas espirituais. Acho que aqueles homens estão meio malucos, o evangelista Sivaldo, e de madrugada subir um monte para orar. E eles vão lá, irmão Will, sozinho para orar. Esses irmãos devem ser meio malucos para dobrar o joelho. Não precisa de tudo isso não. E começa lá a gritar, clamar a Deus. Para quê? Será que Deus é surdo? Acho que esse pessoal não entende não. Mas só quem tem experiência de buscar, de clamar, de chorar na presença de Deus, de orar ao Senhor, sabe o que é isso. Porque seus olhos foram abertos e você começou a entender e começou a ver coisas que outrora você não via. E a palavra de Deus para nós nessa noite é: Deus vai te mostrar aquilo que você não consegue ver. Deus vai abrir os seus olhos espirituais para que você entenda, para que você veja quão grandes coisas Deus tem para nós. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, o seu versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Prova do que a gente não vê, a fé. Há uma ilustração que conta que certa vez uma jovem, uma criança, e ela estava, na sua cidade não chovia, então alguns irmãos resolveram se reunir para ir ao monte, para orar a Deus, para que Deus mandasse chuva sobre aquela cidade, porque estava uma seca naquela cidade. E então uma das crianças, ouvindo aquilo, que iam orar no monte para que Deus mandasse chuva, ela conversa com seu pai, com a sua mãe, e fala: mãe, eu quero ir também. Eu quero orar no monte, para que Deus mande chuva, eu quero orar para que Deus mande chuva, eu quero ir lá orar. Então os pais olharam para ela e falaram: não, tudo bem, então vamos, filha, nós já estamos indo agora, vai se preparar. Então aquela menina falou: pera um pouquinho que eu já volto. Correu para o seu quarto, pegou a sua capa de chuva, pegou suas galochas, pegou um guarda-chuva e foi até os pais e falou: pai, estou pronto para ir para o monte. E aí os pais olharam para ela e falaram: mas para que tudo isso? Por que você está com guarda-chuva? Por que você está com galocha? Por que você está colocando todos esses apetrechos aí? Nós vamos morar no monte ainda. Você não sabe que aqui não faz tanto tempo que não chove? Ó como é que está a noite, tão estrelada. Aí ela olhou para o pai dela e falou: pai, mas nós não estamos indo subir no monte para Deus mandar chuva? Eu já estou indo preparada. Eu já estou indo preparada para a chuva que Deus vai mandar.
Isso é visão espiritual, isso é visão de Deus. Tem gente que está orando para Deus ainda, mas não está se preparando. Ei, meu irmão, Deus vai dar a bênção para você, mas já se prepara aí para receber a bênção. Tenha a postura de quem vai receber a bênção. Ei, se vista como quem vai receber a bênção. Você está entendendo o que eu estou falando? A sua vestimenta precisa ser vestimenta de quem vai receber a bênção. A sua postura precisa ser postura de quem vai receber uma bênção. As suas atitudes precisam ser atitudes de quem vai receber uma bênção. Muitas vezes nós estamos com os nossos olhos espirituais fechados e não enxergamos e não nos preparamos, mas esteja preparado para receber aquilo que você está buscando, aquilo que você está orando. Deus vai te mostrar, no tempo oportuno a porta vai abrir, a bênção virá, a libertação vai vir, o batismo com o Espírito Santo vai vir, ou a graça de Deus vai vir sobre a sua casa, a salvação na vida do teu filho vai vir, a salvação na vida do teu familiar vai vir, a cura que você tanto busca vai vir, a libertação já está chegando. Ei, o Espírito Santo de Deus já está trabalhando na sua vida, Ele está transformando. Se prepare, tome postura, prepare as suas galochas, prepare o seu guarda-chuva, porque Deus irá mandar chuva sobre nós, que possamos abrir os nossos olhos espirituais e ver, Deus, eu creio que o Senhor fará, eu creio que o Senhor vai fazer. É como um jovem que talvez soltando uma pipa durante a noite, ele solta a pipa durante a noite e ele não consegue ver, mas quando ele puxa a linha, ele fala, peraí, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo algo. A fé é isso, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo algo. O Senhor nesta noite quer fazer você experimentar, quer fazer você já louvar a Ele pela porta que Ele vai abrir, quer fazer você buscar a Ele, já ser grato a Ele pelo livramento que Ele vai dar. Fé é a certeza, irmãos, é a prova das coisas que se esperam, é a certeza daquilo que nós não vemos, é a fé, é a convicção. Mas quantas vezes estamos talvez desapercebidos, quantas vezes estamos talvez sem um olhar para aquilo que Deus quer fazer, e começamos a ver tantas coisas naturais, e começamos a ver adversidades, as dificuldades. A nossa visão humana, ela é limitada, e eu ressalto o verso de João, que nós lemos aqui, o versículo 43, que diz que no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia, encontrou Felipe, a quem disse, siga-me. E esse Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Visão limitada, visão humana. Quer saber a verdade? É que talvez se fosse nós a gente faria do mesmo jeito também. Será que pode vir alguma coisa boa dali? Será que pode vir alguma coisa boa daquela casa? Será que pode vir alguma coisa boa daquela família? Será que pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Talvez algumas pessoas olharam até para a sua vida e falaram, ixi, aquele ali não vai passar dos 18 anos, isso aí não vai passar dos 18 anos, vai morrer antes. Talvez alguém olhou para a sua vida e falou, daquela casa ali não tem mais jeito não, é só destruição, só desgraça. Talvez alguém olhou para a sua família e disse, ixi, aquela família lá não tem mais jeito não, aquilo ali está todo mundo perdido, porque é a visão humana. A nossa visão às vezes é limitada. Talvez você tenha olhado até para a sua própria casa e tenha talvez enxergado e falado, acho que não tem mais jeito não, acho que acabou. Acho que o que resta é isso, é a desordem, acho que o que resta é o sofrimento, é a tristeza, não tem mais jeito para mim não, para minha família. Mas eu quero dizer uma coisa para você, talvez você não esteja vendo, mas Deus já está te vendo. Talvez você não esteja vendo, mas Deus já está olhando para você, Deus já está vendo você. Talvez você imagina, você está lá na sua casa e fala, acho que não tem mais jeito, mas Deus já está olhando lá, sem nem mesmo você entender. E quando nós ouvimos da palavra de Deus e vimos tantas maravilhas, a gente talvez possa pensar, será que Deus é poderoso para fazer tudo isso mesmo? Será que Deus é poderoso para fazer tudo isso mesmo? Será que pode sair alguma coisa boa dali? Natanael olhava e falava, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade pequena, Nazaré é uma cidade pobre, não era um bairro bom não era como, de forma figurada, não é como um bairro de Alphaville,
não era um bairro do Morumbi, de alto padrão, não, era como uns bairros aí, mais simples. Talvez uma comunidade, como se diria nos dias de hoje. É um lugar simples. Pode ser alguma coisa boa de lá. E algo interessante que Felipe diz para ele: vem e vê. Perceba que ele está falando de uma visão natural ainda. Ele falou: vem ver com seus próprios olhos. Vem experimentar, vem ver. Ele não discutiu, ele não argumentou, ele não começou a entregar, não, mas espera aí, Moisés falou sobre isso, Moisés também falou sobre aquilo. Não, ele não citou alguns textos talvez de Isaías, para justificar a vinda do Messias. Não, ele simplesmente diz: vem e vê. E algumas vezes a nossa posição como cristão ela precisa ser essa: mas eu não acredito, mas é isso, mas é aquilo. Aí a gente fala assim: vem e vê. Senta aqui, vamos ler a Bíblia, vamos lá para a escola dominical estudar um pouquinho da Bíblia, vem ver. Mas será que tem jeito mesmo? Será que o Evangelho muda vidas? Vem e vê. Será que no Evangelho, pessoas que outrora estavam perdidas em vícios da prostituição, vícios das drogas, são libertas? Vem ver. Será que na igreja mesmo, Jesus pode mesmo trabalhar em casamentos que outrora estavam falidos, casamentos que outrora estavam desestruturados, e Deus pode restaurar casamentos? Vem e vê. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, e Deus quer nos mostrar nesta noite aquilo que você não consegue ver, mas para isso nós precisamos nos dispor, estar disposto a ir até Jesus. Eu gosto muito de ministrar sobre isso, e na escola dominical, alguns dias atrás eu falei sobre isso. Muitas vezes nós temos dúvida, mas a grande questão não é se temos dúvidas, mas é com quem nós tiramos as nossas dúvidas, com quem nós temos tirado as nossas dúvidas. Então, Natanael está com dúvida: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael está julgando pela aparência, ele está olhando e falando: não pode sair nada de lá não. Mas então, quando Felipe faz o convite para ele, fala: vem e vê, ele se dispõe a ir até Jesus. E a palavra de Deus para você nessa noite é: vá até os pés de Jesus, leve as suas dúvidas até Jesus. Talvez está faltando um pouquinho de fé, talvez está tendo um pouquinho de dúvida, mas vai até Jesus. Quando foi a última vez, irmão, e não me responda isso, que você dobrou o seu joelho e chegou diante de Deus e falou: Deus, eu estou com medo, Deus, eu estou com dúvida, Deus, eu estou cansado, Deus, eu estou querendo desistir? Quando foi a última vez que você orou a Deus e falou: Deus, eu nem sei mais o que eu estou fazendo, eu estou confuso? Dobre os seus joelhos diante de Deus. O Senhor é poderoso, através do Espírito Santo, para te esclarecer, através da sua palavra, para te direcionar, através das Escrituras, para nos embasar, para aumentar a nossa fé. Haja vista que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E nesta noite, você vai sair daqui com mais fé do que você entrou, porque você está ouvindo a palavra de Deus. É sobre Jesus, é dele que nós estamos falando nessa noite. E se talvez você entrou com dúvida nesse lugar, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, você vai sair daqui convicto que Jesus é o seu Salvador, que Jesus cuida de você, que Jesus olha para você, que Jesus te vê. A palavra de Deus fala conosco nesta noite: Ele está te vendo. Vem, Natanael, vem ver. E ele vai. Versículo 47 diz que Jesus viu Natanael se aproximando e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento. Não tem fingimento, é o que Deus fala para ele. Eis um israelita que não existe fingimento. O próprio Jesus. São pouquíssimas vezes, raras as vezes, que Jesus vai olhar para alguém e elogiar alguém. Poucas vezes. E agora Jesus olha para aquele homem e fala: olha, você não tem fingimento. E olha que interessante. Como que é o nosso olhar? A nossa visão é diferente da visão de Deus. A visão humana ela é muito diferente da visão de Deus. Perceba que se alguém falasse algo assim de você, será que pode vir alguém lá do bairro daquele irmão, daquela irmã? Será que pode vir uma coisa boa lá da Zona Leste? A gente já ia ficar meio assim: quem nunca, irmão? Talvez trabalhando no centro da cidade, e aí você fala: onde você mora? Eu falo: moro lá perto do estádio do Corinthians. Fala: eita, lá perto do estádio do Corinthians, eita, você mora, né? Não, passando um pouquinho mais, vai mais um pouquinho lá. E aí talvez no trabalho, talvez com algumas pessoas já teve essa experiência. E aí quando a gente ouve algo assim, às vezes a gente não gosta muito, né? Tá tirando? A gente não gosta muito, não, tá
me desrespeitando, a gente não gosta muito, né? A gente fica pensando, tá desprezando o lugar de onde eu vim, de onde eu nasci, de onde eu cresci. O lugar lá é bom, lá todo mundo se ajuda. A gente começa, às vezes nem é tão bom, a gente começa até falando, não, lá é bom demais, lá todo mundo se ajuda, lá é legal. O povo é tudo animado lá, não é igual esses bairros chatos aí, não. Fica todo mundo quieto lá, não, lá todo mundo é legal. A gente começa até a elogiar o nosso bairro. Mas perceba que essa é a nossa visão natural, porque a gente não gosta de ouvir algumas coisas. Só que Jesus, que já sabia que Natanael estava indo até ele com um certo preconceito, mas mesmo assim Jesus olha para ele e fala assim, ó, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum, faz um elogio para ele. A visão de Deus é totalmente diferente da nossa. Talvez se fosse se eu tivesse esse dom de revelação, e alguém chegasse, eu já ia falar, tá desprezando, né? Mas eis que te digo, de onde você acha que não vai vir coisa boa, Deus levanta homem de Deus, ó aqui o homem de Deus. Talvez se fosse eu ia falar assim, mas Jesus não, Jesus é diferente. Jesus olha para ele e fala, não meu filho, você está achando que não pode vir nada de Nazaré, mas ó, eis aí, um israelita em que não há dolo, em que não há fingimento, alguém sincero. A visão de Deus é totalmente diferente da nossa. E por mais que muitas vezes nós sejamos homens de oração, homens de Deus, por mais que muitas vezes nós sejamos pessoas crentes, nós, seres humanos, somos tendenciosos a olhar pela aparência, e isso é natural. Ninguém vai em um hospital, e se tiver alguém lá com a camiseta de time de futebol, você vai falar, deixa eu contar para você o que tá. Você não vai falar com aquele. Ninguém que vai no hospital, você vai procurar alguém que está de jaleco branco, que está com os equipamentos lá no pescoço, opa, isso aí é o médico. Às vezes nem é médico, às vezes é um enfermeiro, e nem um desprezo aos enfermeiros, em nome de Deus, os enfermeiros são uma bênção, mas recém-formado, que nem tem tanta experiência. Talvez, porque depois quando eles são formados com experiência, enfermeiro é show de bola, viu? Tá, glória a Deus aí pela vida dos enfermeiros, irmãos. É isso aí. Mas às vezes nem é um médico, e você acha que é só por causa da aparência, porque assim é a aparência, e é totalmente natural. Você olha assim a aparência falando, isso aí é, e a gente somos tendenciosos, naturalmente somos tendenciosos a olhar pela aparência. Você vai no nutricionista, irmão, fala a verdade, irmão, você vai no nutricionista, fala a verdade, se você vê um nutricionista mais fortinho, você vai lá, não, acho que ele não entende muito não. Às vezes ele é até mais inteligente, às vezes ele tem até, ele sabe dar indicações de nutrição muito melhor do que aquele que é magrinho, que só no Instagram lá, que fica postando as fotinhas, nem sabe de nada, mas a gente vai pela aparência, fala a verdade, irmão. Quem nunca, irmãos, às vezes vai no hospital, e se o médico é muito novinho, você fala, esse médico é muito novinho, será que ele sabe mesmo? Tá mandando tomar todo esse remédio aí, e não sei não. É assim que a gente vai. Nós somos assim, naturalmente. Até homens de Deus são assim. Leia comigo um texto em 1 Samuel, capítulo 16. Deus fala com Samuel, e fala, Samuel, até quando você vai ficar aí lamentando por causa de Saul? Eu já levantei um, segundo o meu coração. Vai ter a casa de Jessé, vai lá, que lá, dentre os filhos de Jessé eu levantei um rei. Samuel, homem de Deus, homem que estava ouvindo a voz de Deus, ele estava ouvindo a voz de Deus, irmãos, Deus falando com ele, cheio da autoridade de Deus, cheio do Espírito Santo. E quando ele está lá cheio do Espírito Santo, ele chega e ele começa a ver os filhos. Olha o que está escrito, 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 6, lê pra gente, Nicole. O Senhor disse a Samuel, até quando? 16, versículo 6, isso. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Segura aí. Não, Samuel, ele viu, ó a visão humana, homem cheio de Deus, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus, e aconteceu que eles chegaram, quando vê os filhos de Jessé, quando Samuel viu Eliabe, ele falou consigo mesmo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Olha, ele falou para Deus, certamente é isso aí. Por quê? Porque é forte. Isso aí é o mais alto, é o mais velho. E a gente tende assim, irmãos. Quem vai escolher um segurança, vai escolher um segurança pequenininho. O Alan pediu aqui para alguém cobrir lá, pediu já. O próprio Alan que falou, eu quero alguém forte. Ou então com os anjos do Senhor. É assim que a gente é. Nós somos assim. Samuel era assim. Samuel, ele cheio de Deus, e mesmo assim estava vendo pela aparência. E quantas vezes nós somos assim também? E olhamos só a aparência, olhamos só o que está à nossa vista, queremos olhar da região que veio,
queremos ver de onde se formou. Se formou onde? Que faculdade fez? Será que é isso mesmo? Será que vem daquele bairro? Jogou aonde, como diz aí, né, adolescentes? Jogou aonde esse aí que está querendo falar aí? E às vezes ficamos assim, pensando dessa forma. O homem de Deus também pensou assim. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 16. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando eu olho essa palavra, eu glorifico a Deus. Quando eu leio isso, eu glorifico a Deus. Porque quem olhava para mim, irmãos, quem olhava para minha casa, quem olhava para minha família, falei, isso daí não vai dar nada. Dessa família aí, qualquer hora um vai morrer, qualquer hora um vai matar, qualquer hora um vai agredir alguém aí, vai dar ruim nessa casa aí. Quem olhava para minha casa, irmãos, tantas coisas, problemas com droga, uma família totalmente desestruturada. Mas então, irmãos, Deus viu o que homem nenhum podia ver. Deus fez algo que homem nenhum apostaria. Deus entrou naquele lugar através de Jesus, com a sua palavra. Ei, naquela minha casa onde era tudo perdido, o Senhor começou a transformar, o Senhor começou a levantar, o Senhor começou a usar pela sua infinita graça e misericórdia. Porque se fosse pela aparência, se fosse pelo bairro onde mora, ei, irmão, talvez nós não teríamos direito algum. Mas Deus não vê como o homem vê. Não olhe para a aparência, não olhe para a altura. Esse aí eu já rejeitei. Deus vê o coração. Então Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas fracas, as desprezíveis. Deus escolheu, aquilo que o mundo considera como tolo. Deus escolheu aqueles que não são, para confundir os que são. Para quê? Para que ninguém se glorie e diga, não, é porque eu sou, é porque eu faço, é porque eu tenho formatura, é porque minha conta bancária está assim. Não, para que ninguém se glorie em si mesmo, mas que toda a glória seja dada a Deus. Toda a glória seja dada a Deus. Estão desprezando você, estão achando que você não vale nada. Ei, não se preocupa com o olhar humano natural, não. Deus te vê, e Deus vê em você algo sobrenatural. Nossos olhos humanos, talvez nós não vejamos nem futuro, não tem mais, mas a visão de Deus vê algo maior para você, vê milagres para a sua vida. Deus vê você indo além das suas expectativas. É difícil ser desprezado, é difícil ser olhado de cima para baixo, medido, é difícil ser, talvez, deixado de lado pela aparência. Mas o Jesus a quem nós servimos, o Deus a quem nós viemos louvar nessa noite, o Deus ao qual nós nos reunimos neste lugar para falar dele, para glorificar a ele, ele nos diz na sua palavra que ele não está olhando a aparência. Deus, ele te enxerga. Deus, ele vê você. Voltemos para o texto então de João, capítulo 1 e o versículo onde nós paramos, 47. Jesus viu Natanael se aproximar dele e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Versículo 48, Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha o quê? Eu já tinha o quê? Visto você debaixo da figueira. A visão humana, ela é limitada, mas a visão de Deus, ela é ilimitada. A visão humana só vê até um certo limite, mas a visão de Deus, irmãos, ela é ilimitada. Deus diz algo ali para Felipe, algo sobrenatural, algo que Felipe ele vai ficar abismado. Versículo 49, então está escrito que então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é Rei de Israel. O encontro com Jesus, irmãos, ele molda a nossa visão. Aquele que estava dizendo: será que pode vir uma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, daquele bairro pequeno? Será que pode vir alguma coisa boa? Agora, quando ele tem um encontro, ele exclama: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. O Senhor quer ter um encontro com você nessa noite, para que você pare de ter uma visão limitada de quem Deus é, para que você pare de achar
que Deus é só um pagador de contas, que quando você está com algum problema, você vem para a igreja e fala: Deus, me ajuda a pagar aquela conta, e Ele vai te ajudar a pagar uma conta, você já vai sair glorificando a Deus. Oh, como Deus é bom porque eu paguei uma conta. Ah, irmão, você está por fora. Deus tem muito mais do que isso. Ei, irmão, Deus quer abrir sua visão para que você entenda que Deus, Ele é muito mais do que alguém que vai entregar um milagre para você. Ele pode ser muito mais para você do que alguém que te entrega um milagre, uma bênção na sua mão e você vai embora e não volta nunca mais. Deus é muito mais que isso. Deus quer se revelar a nós. Deus, Ele quer mostrar para você coisas que você ainda não viu. Deus quer abrir os seus olhos espirituais para mostrar para você quantos livramentos Deus está te dando. Talvez você está andando às vezes na rua e fala: nossa, quase, que sorte a minha, não é sorte nada, é Deus que te guardou. Talvez você está passando e vê: nossa, olha, passou pertinho, por um pouco não aconteceria algo comigo. Sabe o que é isso? É os anjos do Senhor que estão ao seu redor, livrando, guardando, te protegendo. E às vezes você acha que é sorte, às vezes você acha que foi por acaso. Não, em todo o tempo Deus está vendo você. Natanael ficou impressionado com isso, quando Jesus revela que viu ele debaixo da figueira. Porque Natanael ficou abismado? Porque isso era algo pessoal, porque era algo que ele não imaginava que Deus viria. A visão de Deus alcança lugares onde ninguém chega. Sabe aquelas lágrimas que você está derramando? Na frente aqui, às vezes a gente é forte, mas sabe aquelas lágrimas que você derrama no seu quarto? Deus está vendo. Às vezes a gente demonstra tão firme, tão firmado na rocha, mas Deus sabe como é que está seu coração, Deus sabe como é que está a sua mente, Deus sabe como está seu pensamento, e Ele já está te vendo lá na figueira, lá na figueira, antes de você chegar no culto, Deus já estava te vendo. Deus sabe como foi sua semana, Deus sabe das dificuldades que você enfrentou nessa semana, Deus sabe como você passou no seu trabalho, Deus sabe as coisas que você pensou nessa semana, Deus sabe de coisas que você falou que você não deveria ter falado, Deus sabe de coisas que você pensou que você não deveria ter pensado, Deus sabe de coisas que você fez que você não deveria ter feito, Deus sabe de coisas, de formas que você agiu que você não deveria ter agido, porque Ele te viu lá debaixo da figueira, Ele te viu antes de você chegar, Ele te viu antes de você começar a se arrumar para o culto, Ele conhece o seu coração, o seu íntimo, o seu interior. Davi vai dizer que o Senhor nos sonda e nos conhece, Ele sabe o nosso levantar, o nosso assentar, e que de longe Ele conhece os nossos pensamentos. O salmista vai dizer que antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já conhece. E não tem onde você pode ir para fugir da visão de Deus, da presença de Deus. Se subirmos ao mais alto monte, Ele está lá. Se irmos ao mais profundo abismo, Ele está lá também. Tal conhecimento é maravilhoso demais para nós. Ei, Deus te conhece. Quando seus ossos ainda estavam sendo formados no ventre da sua mãe, Ele te conhece. O Senhor é aquele que te sonda e te conhece, sabe o seu assentar, o seu levantar. E de longe, bem de longe, já entende o seu pensamento, já conhece o seu pensamento. Deus é um Deus onisciente, onipotente e onipresente, e mesmo sabendo de tudo isso, Ele nos traz aqui nessa noite, a este lugar, e ministra sobre a nossa vida. Eu te conheço, mas eu também te amo, mesmo com suas falhas, mesmo com suas dificuldades, eu te amo, e te chamo nesta noite para te mostrar que eu tenho um caminho de santidade para você, que eu tenho um caminho de libertação para você, que eu tenho um caminho de transformação para você. Ah, mas foi difícil, mas eu estava te vendo lá debaixo da figueira, eu estava te vendo, eu vi, e mesmo assim eu trouxe você aqui nessa noite para dar uma palavra para a sua vida. O Senhor vai abrir os seus olhos, o Senhor vai te mostrar aquilo que você não consegue ver. Ei, vai sair do natural e vai começar a ver as coisas espirituais. O Senhor quer nos tirar do raso e nos levar para um nível, para uma rocha que é mais alta do que nós, perto de Jesus, perto da palavra de Deus. Natanael está maravilhado, porque ele viu aquilo. E quantos de nós, irmãos, passamos por situações semelhantes, e vemos algumas coisas ao nosso redor e falamos: será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai trabalhar mesmo? O livro de 1 Reis, seu capítulo de número 6, nos fala sobre Eliseu. Os assírios estavam em guerra contra o povo de Israel. E então o rei dos assírios, ele tentava de alguma forma armar algumas emboscadas. E quando ele tentava armar algumas emboscadas, Deus revelava
para Eliseu e dizia para Eliseu: ó, fala para o exército não ir por aquele caminho. Então eles seguiam por outro caminho. Então o exército inimigo, o rei do exército inimigo ficou muito furioso e falou: não é possível, tem algum espia aqui, tem alguém aqui no meio que é X9, tem alguém aqui que tá contando o que nós está fazendo lá, não é possível. Então o homem se levanta e fala: não, é porque tem um profeta lá em Israel. Tem um profeta, Eliseu, e o que o senhor faz no seu quarto, o que você fala no seu quarto escondido, Deus revela para ele. O que você pensa lá no seu quarto escondido, você acha que ninguém está vendo, Deus está vendo lá. O que você faz no íntimo, para o bem ou para o mal, Deus está vendo. Seja as suas orações em lágrimas diante de Deus, Ele está vendo. Ou seja, os seus piores pensamentos e as suas piores atitudes escondidas, Deus também está vendo. Porque dele nada se esconde. De Deus nada se esconde. Não tem para onde nós fugirmos da visão de Deus. Deus tudo vê. Deus, Ele te enxerga. E agora então aquele homem fala: então vamos fazer o seguinte, vamos cercar então, vamos até a cidade dele, vamos cercar ele e vamos pegar Eliseu, vamos pegar esse profeta aí. Então os soldados vão para aquela cidade. E quando eles chegam naquela cidade, cercam aquela cidade, olha o que acontece em 1 Reis capítulo 6 e o versículo de número 15. 1 Reis capítulo 6 e o versículo 15. Também revestiu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro. 2 Reis capítulo 6 versículo 15, obrigado. Olha que interessante. Tá achando lá, estava cercado, não tinha mais o que fazer. E aí olha o que ele vê, capítulo 6 versículo 15, lê pra gente. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: aí, meu senhor, que faremos? Ele levantou e falou: está cercado, não tem mais o que fazer. Visão humana, está cercado, não dá mais, acabou. Sabe quando você olha para aquela situação na sua casa e fala: ixi, acabou, agora não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, para o meu casamento não tem mais jeito, para a minha família não tem mais jeito, minha vida profissional não tem mais jeito, minha vida financeira não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, para mim acabou. Eu não vou conseguir vencer essa depressão, não vou conseguir vencer nunca essa ansiedade, não vou conseguir vencer nunca, passar dessa fase. Eu estou aqui parado há tanto tempo. E a gente começa a olhar as circunstâncias e tem um monte de guerreiro, tem um monte de cavaleiro em volta. Ixi, não tem mais o que fazer não, agora acabou. Agora a visão humana é isso. A visão humana, ela vê obstáculos. A visão humana, ela é limitada. A visão humana, ela vê só os problemas. Mas olha o que acontece no versículo 16. Lê pra gente, Manicômio. E ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, jovens. Irmãs, não tenha medo. Obreiros da casa do Senhor, não tenha medo. Igreja do Senhor, não tenha medo. Por que eu não vou ter medo? Porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. São mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Talvez você está vendo só dificuldade, mas o Senhor quer abrir os seus olhos nesta noite, para que você possa ver e enxergar os milagres de Deus. Versículo 17, lê pra gente. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ó o que ele viu. Primeiro ele olhou, só viu dificuldade. Visão humana, só vê problema, só vê os obstáculos, só vê as adversidades. Depois ele fez o que? Orou. E esse é o grande, é a chave, a oração. É a chave, buscar a Deus. Porque às vezes a gente começa a buscar estratégias humanas. A gente começa a buscar estratégias. Talvez se ele fosse buscar uma estratégia humana, ele ia pensar: bom, talvez se a gente fugir pela porta do fundo, pegar algum cavalo, correr bastante, a gente consegue se livrar deles. Talvez se a gente a estratégia humana começa a confabular coisas terríveis na mente. Não, talvez se a gente se disfarçar aqui, colocar uma roupa diferente, a gente vai passar no meio aí, eles não vão ver a gente. Ei, meu irmão, pare de contar com a sua própria inteligência. Pare de contar com a sua própria inteligência e passe a buscar a Deus em oração. E
pedir estratégia divina. É difícil para você, está impossível para você, mas para Deus nada é impossível. Recorra a esse Deus através da oração, recorra a esse Deus através da busca. O Senhor pode dar uma estratégia, o Senhor vai fazer os seus olhos espirituais abrirem, e você verá que Ele está contigo, e você verá, carruagens de fogo, você vai ver, irmãos, carruagens ao redor, você vai olhar e vai ver que maior é aquele que está conosco. Deus está com você, o Espírito Santo é conosco, meus irmãos, e o Espírito Santo não é alguém para a gente sentir aqui no domingo, um arrepiozinho, e depois ir embora, não. O Espírito Santo é alguém que vai embora junto com a gente, o Espírito Santo é alguém que se relaciona com a gente, não é sobre, olha como é gostoso, derramei uma lágrima ouvindo essa música, não, é um Espírito Santo que está com a gente, nos momentos mais difíceis, nos momentos de adversidades. Você vai sair daqui embora, o Espírito Santo vai com você, Ele quer ir com você, Ele faz morada dentro de nós, Ele faz morada dentro de você. Então que nós possamos ouvir a palavra de Deus, como foi ministrada a esse moço. Não tenha medo, não tenha medo, o Espírito Santo de Deus é conosco, Deus vai te dar a visão espiritual. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu me lembro que primeiro congresso de jovens que eu participei, eu ainda era adolescente. Primeiro congresso de jovens. E primeiro a gente nunca esquece, não é assim? Primeiro a gente nunca esquece. Eu lembro do uniforme. Era calça preta e camisa cinza. Igual a paleta que nós estamos hoje. Quase igual, mais ou menos igual a Ananias. Ananias era uma camisa quase igual a essa cor. Primeiro congresso que teve. Bom gosto. Calça preta. E nós tivemos um culto. E o culto ele foi na sociedade aqui do Santa Maria. Foi um culto onde foi todos os jovens. Eu era adolescente ainda, mas adolescente já nos jovens ali e tal. Serginho, estava lá, Serginho, lá, adolescente com os jovens, lá com o meu fardamento. É o primeiro congresso que ia participar, todo cheio, né? Nem usava roupa social ainda, então, uma das primeiras vezes que eu coloquei uma camisa social ali, eu fui para aquele congresso. E quando eu estava no congresso com os jovens, quem estava ministrando a palavra, o preletor da noite, ele começou a ministrar, e ele então, movido pelo Espírito Santo, ele começou a louvar Deus e incentivar a igreja a glorificar Deus. E ele disse à igreja, vamos declarar que Deus é santo, vamos declarar que Deus é santo, vamos declarar que Deus é santo. E a igreja começou a dizer, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E ele dizia à igreja, repita isso, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E nós ali naquele congresso, e nós sendo aí movido pelo Espírito Santo, de coração aberto, começamos então com o coração aberto, dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E enquanto mais nós dizíamos isso, o Espírito Santo ia nos envolvendo, o Espírito Santo ia nos envolvendo, e com sinceridade, e ali de olhos fechados, então, eu começava a dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Enquanto mais eu dizia aquilo, então parece que eu comecei a me desprender daquele momento ali, e eu comecei a focar em Deus e dizer, e louvar e adorar a Deus. Então eu estava com os olhos fechados, então eu abri os meus olhos, e o Senhor pela primeira vez me deu uma visão espiritual, e ali eu tive uma visão muito bela, que quando eu olhava para cima do púlpito, eu vi uma luz muito forte em cima do púlpito, muito forte, e como se fosse Deus assentado em um trono, e eu olhava para o lado, e parecia que eu vi, irmão Guilherme, todos vestidos como se estivessem com roupa de exército, Daniel, como se todos estivessem fardados, Daniel, e eu olhava para o lado e eu via como se todos estivessem fardados, e uma luz muito forte acima do púlpito, acima à nossa frente, e todos dizendo, fardados, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Foi algo maravilhoso, e foi a primeira vez que eu vi aquilo, e a primeira visão que eu tive, e eu fiquei muito feliz com aquilo. Então um pouco antes do culto, no dia seguinte, o culto já foi na nossa igreja local, eu cheguei até o pastor Dalto, falei, pastor Dalto, eu vi algo, um pouco antes do culto começar, eu falei para ele, eu vi algo, eu não sei muito bem, e eu sem muito entender, um adolescente, falei, e relatei para ele o que eu tinha visto, e ele disse para mim, Deus te deu uma visão,
Deus te deu uma visão. E eu fiquei muito feliz com aquilo, embora não entendendo muito bem. Naquela mesma noite, naquele mesmo culto que nós estávamos, então, no domingo, tinha sido no sábado, a festividade dos jovens. Então, quando foi no domingo, um dos obreiros teve a oportunidade. E o obreiro que teve a oportunidade, ele começou a dizer: meus irmãos, ontem à noite, durante o culto dos jovens, eu estava sentado lá no púlpito, e eu tive uma visão lá de cima do púlpito. E ele falou: eu quero contar a visão para a igreja. E eu falei: que interessante, conte a visão, pensando comigo. E ele falou: eu estava de cima do púlpito, e eu via como se fosse uma luz muito forte em cima, e eu via todos fardados, enquanto a igreja dizia santo, 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 todos estavam fardados, e como se Deus estivesse sentado. E ele relatou o que eu vi, e quando ele falava aquilo, eu fiquei pensando: eu também vi. E ele estava falando e eu pensando: eu também vi aquilo, eu consegui ver aquilo também. E aí eu olhei e comecei a glorificar a Deus. Acabou o culto, eu fui lá perguntar: ô pastor Dalton, o senhor falou alguma coisa para ele? Ele falou: não, filho, eu não falei nada para ele não. É porque quando Deus mostra para um, Deus também pode mostrar para outro. Quando Deus mostra para um, Deus também pode mostrar para outro. Deus está dando visão espiritual nesta noite. Deus quer tornar a dar visão espiritual nesta noite para você. Deus quer tornar, irmãos, renovar a sua vida, para que você volte a ver. Quantos irmãos, tanto tempo não veem mais algo de Deus? Quantos há tanto tempo não sente mais a presença de Deus? Quantos há tanto tempo não vão mais embora com essa graça, com essa presença? Até sente aqui, até chora aqui, mas quando sai, parece que fica tudo aqui dentro. Mas nesta noite, o Senhor quer abrir os seus olhos, para que você veja. Ele vai embora contigo, Ele vai continuar com você, Ele vai estar lá na sua casa, lá no seu quarto. Quando você estiver sozinho, você não vai estar sozinho, Ele estará lá. Ei, o Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais, para que nós vejamos: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Oh, aleluia, Deus. São coisas que só Deus faz, irmãos. São visões que só Deus pode dar pra gente. Não é coisa humana, não é estratégia humana. Não é coisa para motivar você, incentivar você com algo natural. Não, mas é o que Deus pode fazer. É o que Deus fez ali com Eliseu, com aquele moço. É o que Deus fez há uns 20 e poucos anos atrás com um adolescente que estava participando do primeiro congresso de jovens. É o mesmo Deus que pode fazer hoje também na sua vida, porque Deus não muda, Deus não mudou. O mesmo Jesus que se revelou a Natanael, o mesmo Jesus que apareceu lá para Natanael, é aquele que se revela a você nesta noite. Talvez você está com dúvida: será que esse Jesus pode mesmo transformar a minha vida? Talvez você esteja aí pensando: será que esse Jesus pode mesmo transformar a minha vida? Será que esse Jesus pode mesmo mudar? Será que esse Jesus pode mesmo fazer? Será que Jesus pode voltar a fazer o que Ele já fez na minha vida há tempos atrás? Será que Jesus pode voltar a me usar em profecia como Ele usava há tempos atrás? Será que Jesus pode me usar a dirigir uma igreja como Ele me usava há tempos atrás? Será que Jesus pode me usar para ministrar sobre vidas como Ele me usava há tempos atrás? Será que Jesus pode me usar para impor a mão sobre pessoas e pessoas serem curadas como Ele fazia há tempos atrás? A resposta de Deus para você é sim, eu posso. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Faz como Natanael, vai com dúvida mesmo, mas vai até Jesus. Vai com dúvida mesmo, mas se joga nos braços de Jesus. Vai com medo mesmo, mas vai até Jesus e fala: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eu estou aqui. Então Ele vai revelar para você: eu te vi antes de você chegar. Eu te vi antes de você vir para esse lugar. Eu te vi antes de você abrir a Bíblia. Ei, eu te amei quando você ainda era pecador. É o que a palavra de Deus diz. Ele te viu, e mesmo sabendo que nós erraríamos, que nós falharíamos, Ele nos chamou, Ele nos lavou, Ele nos purificou, Ele derramou o seu sangue sobre a nossa vida. Não para que nós vivamos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Pode viver assim, não, mas para que nós possamos enxergar e ver que nós podemos andar por um caminho de santidade, podemos andar por um caminho de obediência. Mas eu não tenho força. Mas o Espírito Santo é quem vai te dar força. Mas a minha capacidade é limitada. Sim, a sua é limitada, mas a de Deus é ilimitada. Meu irmão, a visão humana, ela só vê problema, mas a visão de Deus já está enxergando providência para a sua vida, providência para a sua casa, providência para a sua família. Deus vê o que o homem não vê. Vamos finalizar no versículo 50.
de João, capítulo 1. Lê pra gente, Manicó. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá as coisas maiores do que estas. Próximo versículo. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você está crendo porque Deus usou um profeta e falou algo para você? Você está crendo porque talvez um dia você estava com a porta fechada e Deus abriu a porta? Você está crendo porque talvez um dia Deus usou alguém e foi até você? Sim, foi Deus com autoridade e falou: eu te vi lá, eu te vi quando você fazia aquilo. Você está crendo por causa disso? Jesus está falando para ele: ô Natanael, você está crendo só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira? A figueira, alguns vão dizer que isso é uma história, a Bíblia não nos dá nenhum relato disso, mas que Natanael foi escondido lá quando ainda era criança, na perseguição de Herodes, foi escondido debaixo de uma figueira. A Bíblia não dá essa referência, mas fato é, o que a Bíblia diz é que ele estava debaixo da figueira antes de encontrar com Jesus, e Jesus já tinha visto ele. E aí Jesus fala: mas você está feliz por causa disso? Que eu estou trazendo uma revelação para você. Você vai ver coisa muito maior, você vai ver coisas maiores. E aí Jesus entrega uma revelação ali profunda para ele. Em verdade digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que revelação é essa? O que Jesus está falando para ele? Sabe a visão, o sonho que Jacó teve? Quando estava lá em Mispa, colocou a cabeça sobre uma pedra, colocou sua cabeça sobre uma pedra e sonhou, e viu uma escada, e essa escada tinha anjos subindo e descendo. E Jacó, quando vê aquilo, Deus fala com ele, ele fala: Deus verdadeiramente está neste lugar. Jesus está falando assim: ó, sabe o que vocês vão ver? Sou eu o mediador. Eu sou o mediador, sou eu, ó. Anjos vão subir e descer. E agora ele não fala mais sobre uma escada. Vocês vão ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está revelando ali para Natanael: eu sou o mediador entre Deus e os homens. Eu sou o mediador entre Deus e os homens. Você está feliz porque você recebeu uma bênção, porque você recebeu um milagre? Negativo. A nossa felicidade é porque nós encontramos o mediador entre Deus e os homens. Nós encontramos aquele com quem faz com que nós tenhamos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós encontramos um Jesus, não para dar uma chave de carro, não para dar um apartamento. Sim, Deus pode fazer tudo isso e muito mais, mas muito mais que isso, nós encontramos um Deus que faz nos ter paz com Deus. Paz com Deus. E talvez o adversário venha e joga na sua mente: você não merece, você não tem que estar lá, você não vai ter visão coisa nenhuma, Deus não vai te mostrar nada, Deus não vai te usar coisa nenhuma, porque o adversário é especialista em acusar, ele é o acusador, ele vive acusando. Mas Jesus, pela sua infinita graça, pela tua infinita misericórdia, está dizendo para a gente nessa noite: vocês vão ver coisas maiores. Vocês verão coisas maiores. Vocês vão ver o céu aberto e os anjos descendo sobre o Filho do Homem. Veremos o céu aberto. Como nós vemos isso? Quando nós vemos a Jesus, quando nós encontramos ao Cristo Salvador. Ele é o nosso mediador. O que Jesus quer nos dar é salvação. O que Jesus quer nos dar é a vida eterna. Ei, irmão, pare de se preocupar com coisas terrenas. Para de se preocupar com coisas deste mundo. Sim, seja responsável com os seus afazeres, seja responsável com as suas coisas, mas que a sua preocupação não esteja só em coisas terrenas. Abre os olhos para que você entenda: nós somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem, nós conhecemos Jesus, agora nós somos diferentes, o nosso alvo é outro, o nosso objetivo é outro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Como os jovens louvaram aqui esse louvor, Buda já morreu, o Padre Cícero já morreu, e um monte de Allan Kardec já morreu, todo mundo já morreu, mas Jesus vive eternamente. Jesus vive e nós encontramos Jesus. Para quê? Para que Ele abra os nossos olhos espirituais e nós possamos entender, nós possamos ver. Deus quer se revelar a nós. Que possamos, irmãos, nos prostrar diante de Deus e buscar a Deus de todo o coração. Se coloque de pé. E eu finalizo lendo com você o texto de Isaías, e o grupo de louvor vai entoar um cântico ao Senhor aqui. Quando Deus mostra o que você não consegue ver, que você possa entender, meu irmão, o Senhor quer te mostrar coisas, o Senhor quer que você veja coisas, irmão, espirituais. Pare de se atentar para aquilo que você está tentando tampar a sua visão.
Pare de ter uma visão como o moço de Eliseu. Pare de ter uma visão limitada sobre as coisas e comece a entender que Jesus te chamou. Jesus te conhece. Ele te viu lá debaixo da figueira. Ele te conhece. E eu finalizo com um texto de Isaías, capítulo 6. E o versículo 1, tão conhecido nosso. A gente lê alguns versículos ali. Até o versículo 3. Isaías 6, capítulo 1. E o versículo 2 e 3. Lê pra gente, irmã Nicole. Fala sobre visão. Versículo 1, começa no 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamaram uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Essa foi a visão de Isaías. Essa é a visão que Deus quer dar para nós. Será que nós podemos ler em uma só voz esse versículo 3? Uma só voz no 3, leamos, 2, 3. Espírito Santo de Deus, eu oro a Ti, Senhor, nesta noite, Pai. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre os olhos da Tua igreja, Senhor, dos Seus filhos. Pai, aqueles que têm enxergado só obstáculos, aquele que tem visto, ó Senhor, só barreiras. Pai, derrama as escamas dos olhos, ó Senhor. Faz enxergar, Pai, que o Senhor é um Deus provedor, um Deus de milagre, um Deus de salvação. Espírito Santo de Deus, quantos, ó Deus, tão limitados, Pai, achando que acabou, pensando em desistir, pensando em parar. Mas nesta noite, através do Espírito Santo, Senhor, toca nos Seus filhos, Senhor. Abre a visão espiritual, para que possam enxergar e ver quem Tu és. E ver, Pai, que o Senhor é o mediador. Ver que nós podemos encontrar em Ti salvação. Jesus, toma a Tua igreja em Tuas mãos. Toma os Seus filhos em Tuas mãos. Pai, o Senhor conhece. Derrama dons espirituais, Senhor. Pai, tira todo medo. Pai, tira toda angústia. Repreenda todo espírito de depressão. Oh, Senhor, todo desânimo que caia por terra em nome de Jesus. Renova os Seus filhos. Abre os olhos espirituais. Abre os olhos da fé, para que vejam, Pai, através da oração possam clamar, buscar. E, Pai, ter os seus olhos abertos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visão. A face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que vem a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Aleluia. Como não há outro como Jesus. Jesus, que possamos se achegar a Ele, que possamos vir e ver, que possamos chegar até Ele e entender: não há ninguém como Ele, não há ninguém como Jesus. Humilde assim, Não há não há ninguém igual a Ti. Oh, não há igual a Ele, e nós um dia o veremos, e como que Ele é a igreja, vamos dizer isso. Maravilhoso, admirável, tão sublime. Aleluia.
espiritual. Receba a visão de Deus. O Senhor nessa noite quer abrir os seus olhos. Como É esse Jesus que te viu debaixo da figueira. É esse Jesus que te viu antes de você chegar aqui. E mesmo assim te trouxe. E mesmo assim fala com você. E mesmo assim te chama para um novo tempo, para um novo momento perto dele. Para um caminho de santidade, de obediência. À luz da palavra de Deus. Ele é incomparável. Ele é único, não há outro como ele. Não há igual, maravilhoso, admirável. Cante isso, cante isso. Tão sublime, Cante isso, adore a Deus, adore a Deus. glorioso. Se você puder, feche seus olhos e cante isso. Tua presença, Busque a presença, busque a presença. desejar. Declara a Ele que você deseja a Ele, declare isso. Que o Cante, ouro, cante, busque a Deus, busque, será busque. que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável. Aleluia, Jesus. Tão Louvado seja sublime, Deus, louvado seja Deus. glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o seu amor. Muito melhor, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos vê-lo, Pai. Porque quando nós vemos quem somos. E o Senhor se revela a nós essa noite. Vem, Senhor, vem, Senhor. Oh, nós queremos ver. É como esperamos esse dia em que veremos. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Se renda a Ele, Ah, se renda a Jesus como e cante isso. espero o dia Cante isso ao Senhor. em que a alegria enfim será completa. Ah, Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. E morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. E morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Morte, choro, só igreja, choro, morte, choro. Nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum calor. Veremos os olhos de Jesus. Tocarei seu corpo em ti. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro.
de jaspe é seu muro, além do rio azul. Você conhece, vamos, vamos. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. A igreja não haverá. A sua melhor salva de palmas para Jesus. Mistura essa salva de palmas com glória a Deus. Mistura essa salva de palmas com aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.